eu tenho certeza que eu vou mostrar uma coisa muito da hora pra vocês. Se liga. Só que legal. Fala, se não é uma das coisas mais bonitas que você vai ver hoje. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Para quem não me conhece, eu sou o Guilherme, fundador da Arte, uma oficina especializada em customização de motos, mas eu tô aqui na verdade para mostrar um pouquinho dos bastidores que acontecem por trás de uma customização, mostrar um pouquinho, compartilhar com vocês um pouquinho do que a gente passa aqui na oficina. Bom, esse é o primeiro episódio, é um episódio piloto. A gente está fazendo uma série de testes aqui de câmera, de microfone, parte de iluminação. Não sei se vai ficar tudo 100% bacana, mas à medida que o canal vai evoluindo, a gente vai tentando melhorar esse processo. E a ideia aqui é fazer um formato bem simples, uma questão mais de um vlog, onde eu vou trazendo alguns temas e a gente vai discutindo enquanto eu customizo uma moto. E vou mostrando também para vocês todos os processos que a gente vai passando, que a gente consegue ou não fazer aqui dentro da fábrica, que dá certo, também acaba dando um pouco errado, né? Esse já é um canal bem antigo. A ideia de reativar esse canal era porque, de fato, primeiro eu já queria muito mostrar um pouco do processo aqui, de alguma maneira, e também por conta dessa moto que está aqui atrás de mim. Essa é uma Cagiva 900. Tem um vídeo nesse canal aqui, com um trechinho bem curto, onde eu estou subindo a serra ali da Tamoios. E esses dias eu estava revendo esse vídeo e vi que tinha muita gente perguntando, muita gente querendo saber sobre essa moto, né, querendo saber um pouco mais e pedindo para a gente falar sobre a Cagiva. Essa moto já infelizmente não é mais minha, tá? Ela já teve uma série de processos aqui que já foram feitos com ela, já não é minha faz algum tempo. Ela está aqui para a gente restaurar algumas coisas, mas eu quero compartilhar com vocês uma outra moto que está aqui, que é essa aqui, que também é uma Cagiva. Para quem não sabe, a Cagiva ela era um conglomerado de marcas, na verdade, na época em que essas motos foram feitas. Então existia Cagiva, Ducati, MV Agusta, Husqvarna, eram todas juntas ali. É muito comum você ter as peças ali, uma troca de peças entre elas. E a Cagiva, não muito diferente, ela utilizava os motores tanto para a linha da 750 quanto das 900, o mesmo motor da Ducati, tá? O tão famoso ali desmodrônico da Ducati, que é um motor que tem um sistema bem peculiar do comando ali de válvulas, né? É um sistema bem típico que a Ducati usa e usa até hoje, né? Como também da embreagem, que é uma embreagem seca, ela acaba ficando exposta, ela não é banhada a óleo, isso gera uma série de ruídos ali, é um barulho, um som bem característico desses motores. Essa é uma moto que eu comprei, ela está literalmente numa caixa. Ela já estava sofrendo um processo de restauração, o antigo dono deixou parado isso muitos anos, ele não conseguiu finalizar. A gente adquiriu isso com a ideia de refazer essa moto, modernizando alguns pontos. Então ela não vai ser 100% original, tá? Ela vai ter uma série de melhorias ali que eu vou trazer para esse modelo. Essa moto já está com o motor mexido, né? A gente mexeu algumas coisas aqui, melhorou algumas coisas dentro desse motor. Ele não vai ser dessa cor, ele ainda vai ter um layout diferente, mas antes de fato da gente começar a montar e da gente começar a falar das peças aqui, eu acho legal a gente discutir um pouco sobre essa questão estética e o visual, né? Eu costumo dizer que antes das motos começarem a serem construídas na oficina, elas precisam de fato definir como que vai ser o layout dessa moto, né? Então eu vou levar vocês para o computador também, para discutir algumas coisas, para mostrar um pouco das referências de outras motos que eu tenho, e de um layout, um possível layout, que até agora é o que mais me agrada para a versão que a gente vai montar dessa moto, tá? Tem uma outra aqui que eu já coloquei no cavalete pra gente, uma 750, tá? Eu gosto muito do layout dessas motos da década de 80, 90, muito desse design que elas tinham, é bem datado, né? Tanto para os carros quanto para as motos, a gente tinha um design bem datado. Mas, de modo geral, os italianos sempre tiveram muito bom gosto nos designs. E eu gosto muito dessas linhas mais agressivas e mais retas que essa moto tem, né? Isso dá um visual bem imponente com essa carenagem, com esse duplo farol.
Mas se eu pudesse mexer, uma das coisas que com certeza eu sempre quis mexer nessa moto é nessa parte traseira. Eu acho que dá para a gente modernizar algumas coisas aqui, alguns elementos aqui, de modo que ela fique, que ela dê uma sensação um pouco mais leve, um pouco mais atual, né? Claro que a gente também vai mexer nos piscas, a ideia é que a moto ganhe os piscas e farol de LED, né? Então vai ter uma série de melhorias, mas de fato essa parte da traseira eu queria dar uma atenção especial para que esse modelo recebesse uma atualização. Um dos grandes pontos que eu acho bacana, isso quando eu falo das Big Trails, né, é de fato o modo como as motos têm uma distribuição de peso, né, as boas motos, né, as boas marcas. De modo geral, a gente sempre concentra, né, as marcas sempre concentram o peso na parte da frente do motor, os módulos, eles acabam ficando todos concentrados aqui, e essa parte traseira, ela fica mais leve. Isso gera uma ciclística muito mais bacana, muito mais legal para um off-road, né? E você consegue ver isso facilmente nas motos mais modernas, porque elas já trazem um treliçado, né? Elas não têm mais essa parte de carenagem, elas ficaram com uma certa leveza, visualmente falando. Claro que atualmente hoje você tem muito mais módulos, né? Você tem uma série de elementos que você precisa colocar nas motos mais modernas, e isso acaba gerando mais peso e mais espaço para você distribuir isso. Então elas têm muito mais coisas aqui. Mas como essa moto ela tem uma certa simplicidade mecânica, né? Isso é muito bacana nela. Eu vou mostrar para vocês. Bom, vamos lá. Eu quero mostrar então um pouquinho de como é essa parte traseira, né? Isso é muito legal nessas motos, é que de fato você não tem nada aqui que faça uma interferência. Então você tem simplesmente a bateria colocada aqui nessa parte da frente, e essa parte traseira aqui é uma capa, simplesmente para proteger ali do barro, tá? Tem só um chicote aqui que leva para as lanternas, claro, mas você não tem nenhum elemento colocado aqui nessa parte que seja estrutural ou que gere peso, né? Isso é muito legal, e eu acho que a gente pode tomar partido de alguma maneira disso, tentando mostrar um pouco mais dessa leveza. Claro que eu acho que a grande dificuldade de um projeto como esse é você conseguir gerar uma harmonia, né, entre um elemento novo com a parte antiga. Então esse vai ser a maior dificuldade que a gente vai ter aqui. Como trabalhar isso, mantendo alguns traços ou algumas características que combinem ou que conversem com o restante da moto. Tá? Acho que um projeto de customização ele tem que ser muito cauteloso nesse sentido, ele tem que respeitar muitas coisas nesse sentido. Então, de modo geral, espero que vocês estejam gostando até agora. Se vocês tiverem algum comentário ou quiserem falar alguma coisa, vão deixando aí no vídeo. Eu vou sempre tentar ler e trazer isso para cá nos próximos vídeos. Mas vamos para o computador, vamos dar uma olhadinha, mostrar algumas referências e um layout bem legal do que eu acho que pode ser, tá bom? Bom, então vamos lá, vamos para a tela do computador agora, discutir alguns pontos dentro desse layout, né, que a gente estava comentando ali agora. Eu acho que fica bacana porque tem algumas referências do que é legal ou não da gente fazer, inclusive de algumas motos que eu já vi, em que o pessoal tentou fazer algumas coisas, e é legal porque a gente consegue estabelecer ali um padrão e tentar entender como é que vai funcionar quando a gente começa a desmontar de fato essas peças, né? Então essa é uma foto muito comum, você consegue encontrar na internet, né, exatamente ali a 900, que é a mesma moto que a gente tem ali para ser montada. E um dos grandes pontos que a gente estava conversando, então, era de fato como essa parte traseira aqui, né, todo esse volume, se a gente considerar a parte de carenagem mesmo da moto, ele gera um certo excesso, na minha opinião, de peça, né? Na medida que você tem aqui realmente uma peça bem volumosa, ela tem um destaque bem grande, e eu acho que a gente pode trabalhar de alguma maneira uma questão mais moderna dentro disso. Tá? Se você juntar com algumas outras peças, que é esse acabamento aqui que a gente tem, do escapamento, né, que é uma peça grande também, que serve ali como um acabamento da tubulação que passa por aqui, e o próprio volume do escapamento, eu acredito que você tem ainda mais excesso, né? Que você tem toda essa parte aqui preenchida da moto, tá? A gente pode de fato trabalhar isso, e eu acredito que seja um dos grandes pontos. Outros elementos que eu acho importante de comentar aqui com essa moto, acho que fica legal da gente visualizar, é com relação a esse pisca na parte dianteira. Eu realmente acho que ele é um pisca muito grande, é bacana pela questão da época, acho que foi uma solução ali
até mesmo bem criativa, né, de uma maneira de se colocar isso, mas hoje a gente tem saídas melhores, né, a gente tem o LED, tem possibilidades ali de diminuir isso e ainda conseguir uma intensidade boa, né. Vou mostrar para vocês também um ponto que eu acho que é muito interessante, que vale a discussão, que é uma questão ainda que eu estou vendo a possibilidade, se é possível ou não da gente fazer isso, eliminar essa parte do quadro aqui na parte dianteira, tá? Esse quadro, ele de fato ele não tem uma função muito estrutural ali na moto, tá? Visto que o motor ele está preso aqui em cima, depois eu até consigo mostrar isso para vocês na moto, está preso direto no quadro. A Ducati costuma usar muito o quadro treliçado, em que ela prende o bloco do motor nessa parte aqui, né? É muito comum isso e essa parte fica aparente, né? Você consegue ver isso inclusive num modelo que é acima dessa, que é a Grand Canyon, que também utiliza um motor de 900 cilindradas da Ducati, e você já não tem essa parte estrutural aqui, apesar do quadro ser muito próximo ao que é esse, tá? Inclusive essa parte de cima aqui do quadro, ele é um volume bem grande e depois ele desce para cá. E a Canyon, ela utiliza uma barra aqui em cima, que prende aqui em cima o bloco do motor. Então você tem sim a possibilidade de remover isso. Eu só estudo isso de fato, se vai ficar um design harmônico ou não. Inclusive eu vou mostrar uma moto aqui que o pessoal já fez, tá? Então essa é a modelo 900 cilindradas, e essa aqui é uma versão injetada que é muito próxima também da 900. A gente tem uma entrada de ar aqui que muda um pouco o layout, né? Se você comparar essas duas, ó, você tem simplesmente essa entrada, mas de modo geral o design das duas é muito comum, e essa é uma versão que a gente vê as pessoas se inspirando muito, porque de fato essa é a versão que gerou o Look Explorer ali, que é onde a própria Ducati, a Desert X, ela se inspirou para fazer alguns modelos, tá? Eu trouxe ela aqui mais por uma questão de layout mesmo, para a gente ver as combinações de cores e como pode ser o design disso. É uma forma que, é uma relação de cores ali que me agrada muito. Eu penso muito nessa possibilidade de a gente colocar os grafismos do Explorer, manter essa cor branca, talvez diminuir as faixas, né? Não fazer exatamente uma réplica disso, mas de alguma maneira se inspirar nisso, assim como a Ducati também fez. Vamos lá, sobre a parte do quadro, né, que a gente estava comentando aqui. Se vocês derem uma olhada, essa é a Ducati, a Desert X. Claramente, acho que não é novidade para ninguém que a Ducati se inspirou na Cagiva para fazer essa versão, para trazer de volta essa versão, né, de uma maneira muito mais moderna, com motor muito mais tecnológico, num quadro diferenciado, com suspensão, enfim, é uma moto diferente, mas é uma moto que tem os traços ali da Cagiva. Isso é muito legal. Então, vocês veem como é uma certa tendência, até mesmo das marcas, de trazer alguns modelos mais antigos e refazer isso, né? Eu acho muito bacana porque ela utilizou aqui, pelo menos nesses primeiros desenhos, muito da base da Ducati Scrambler, né? Você vê aqui a parte do quadro, é muito parecido, da balança, enfim, não é a mesma moto, mas tem um pouco disso. E a maneira como eles trabalharam essa parte traseira aqui, que a gente estava comentando, né, sobre tentar trazer essa leveza, a maneira como isso aqui foi feito me agrada muito, né? Eu acho que mantém um pouco de algumas linhas mais retas e agressivas que essa moto precisa, mas também traz um pouco daquela leveza que eu falei que hoje as marcas estão usando, que é mostrando mais a parte da treliça, mostrando mais o quadro do que realmente a carenagem, né? Aqui você tem outro modelo também, já mostrando ela sem esse possível tanque, né, que ela tem, que seria um tanque extra, e você tem de fato só a treliça aparecendo ali, tá? Me agrada muito pela leveza que isso gera, eu acho que é muito legal se a gente pensar assim, em alguma coisa do tipo, mas é um ponto de questionamento se de fato fica legal essa proporção entre o volume que você tem aqui na parte da frente, né? Deixa eu pegar aqui de novo a canetinha. Entre o volume que você tem aqui na parte da frente e esse volume que você tem na parte de trás, né? Esse é o ponto que eu acho que a gente tem que tomar mais cuidado na hora de criar. Essa moto, eu acho que aqui ela mantém uma proporção muito legal, apesar de conseguir preferir visualmente um modelo mais assim, onde você tem esse tanque ou essa peça lateral, né? Eu acho que ela ganha uma proporção muito mais legal do que só o treliçado, mas eu acredito que essa moto tenha sido idealizada
para ser usada com baú, para ser usada com outras peças aqui, né? Então ela fatalmente não fica assim o tempo todo, tá? E aí um dos grandes pontos que a gente estava trabalhando, então, que eu acho que é uma das coisas que eu tentei trazer aqui, era como de fato, então, a gente vai deixar a moto com essa traseira um pouco mais leve, né? Como a gente vai remover isso, e, e manter, talvez, não uma estrutura linear. Aí eu busquei algumas referências, e existe, de fato, algumas pessoas que já tentaram fazer isso, já modificaram um pouco dessa parte traseira. Não é nem para falar de projetos aqui de outras pessoas, acho que cada um idealiza de uma maneira, né? Mas é legal para a gente visualizar, né? Ao meu ver aqui, esse é o grande ponto que eu conversei ali, que a gente estava discutindo, até mesmo quando a gente estava na moto ali. Você tem aqui um quadro treliçado que simplesmente, se você tirar as carenagens, ele fica muito feio, né? Ele não tem nada ali por trás. Então, aquela peça que a moto tem ali, ela gera um acabamento legal, gera uma harmonia. Então, quando você simplesmente tira, não fica bacana, né? Essa é uma moto que ela dá para ver que ela tá com o quadro original aqui. Ela colocou isso aqui, talvez seja de Monster, tá? Se não me engano, isso aqui é uma peça de Monster. Para simplesmente colocar um acabamento, isso aqui também é o original dela, ela removeu o suporte de placa aqui. Então, se você olhar isso de uma maneira de longe, né, eu acredito que até existe uma proporção entre essa peça e essa peça, mas aqui acabou ficando um pouco falho, né, talvez um pouco vazio demais. E aqui também é a mesma coisa, né, quando você deixa só o quadro aparente, né. Eu gosto muito da ideia, como eu disse, gera até um pouco mais de leveza, deixa a moto com uma característica mais off-road, que é muito interessante, mas eu acho que a gente pode ocupar, talvez, isso aqui trazendo, como eu tinha comentado, deixa eu pegar a canetinha de novo, uma peça aqui, alguma coisa aqui que gere um certo volume para isso aqui, até para dar uma característica. E de repente essa parte aqui a gente deixa ela um pouco mais exposta, né? Então, você vai ter um peso maior aqui para dar um equilíbrio entre um lado e o outro, e ali na parte da frente isso fica um pouco mais exposto, tá? Isso me agrada muito, esse tipo de layout. Aqui também algumas outras versões que eu tinha buscado de fazer um tanque, é muito comum isso lá fora, as pessoas adoram colocar um tanque auxiliar ali, remete muito à versão Dakar mesmo, que é a versão que ganhou ali a competição, né? Mas eu não quero trazer isso por um motivo, primeiro, já ter muitas pessoas que já fizeram isso, e eu não quero esse peso todo na moto, não é a minha proposta. Acredito que a ideia aqui é deixar a moto um pouco mais moderna e não levar ela de fato para esse lado do off-road, né? A gente já tem várias versões que foram feitas assim, então seria só mais uma. Mais uma aqui para mostrar um pouco do layout. Então percebam como é legal a gente dar uma olhada em como fica isso antes de fato de começar a desmontar, né? Porque quando a moto está inteira desmontada também, você perde um pouco dessa proporção, tá? Aqui é o mesmo ponto que eu coloquei para vocês, mas eu acredito que você já começa a ter algo mais equilibrado, né? Se você parar para pensar entre esse lado aqui, ó, e esse lado aqui, você já começa a ter, na minha opinião, um pouco mais de equilíbrio, apesar de acreditar que aqui a gente ainda pode resolver isso aqui de uma maneira melhor, tá? Uma maneira que gere mais harmonia, né? Não simplesmente uma peça aqui de acabamento, tá? Então eu fui atrás de algumas referências, isso aqui também é uma que já foi feita, tá? Uma moto bem bacana pela proposta ali, você percebe que também essa tendência de mudar essa parte traseira da moto não é só minha, né? Muita gente já se dispôs a fazer isso, eu acredito que isso deve incomodar algumas pessoas, mas aqui é muito interessante a gente olhar esse caso, até para ver uma possibilidade em que ele coloca o escapamento na parte traseira mesmo, né? Ele de fato está colocando aqui como se fosse uma moto esportiva, ele traz alguns traços aqui, na minha opinião, de moto esportiva, né? E aqui mostrando a parte do quadro, né, que eu tinha comentado com vocês, em que é possível sim, então, a gente remover essa parte do quadro aqui que protege. Esse quadro ele tem uma função não só estética, na minha opinião, mas também estrutural de proteger. Você tem o protetor de motor ali, da Ducati, num aspecto mais off-road, é legal você ter isso, né? Os modelos mais novos que a gente estava olhando aqui, eles também não têm essa parte aqui, ó, mas eles utilizam um suporte que desce ali preso, talvez até mesmo naquele suporte do motor ali, e desce para proteger o motor, tá? A Ducati fez isso aqui também, a própria Scrambler não tem essa parte da frente,
Então eu acho que isso deixa a moto com um design mais leve, mas ao mesmo tempo ainda tem a proposta de ser uma moto off-road, então esse é um ponto ainda que eu estou tentando estabelecer se a gente vai seguir ou não, tá? De qualquer maneira, aqui já dá para a gente ver algumas saídas que tem, né, em que você mantém o quadro. Você tem que criar um suporte aqui para essa parte da pedaleira, né, e aqui também essa adaptação que foi feita não me agrada muito, mas também você tem um jogo aqui que você utiliza a pedaleira do garupa, certo? Essa moto também usa o perfil de pneu mais baixo, na minha opinião, acho que é isso que me parece aqui, e isso também não vejo como um aspecto muito interessante para esse desenho, tá? E aí a gente começou então a estabelecer como é que a gente pode de fato trazer essa peça esse acabamento traseiro ali, né, de uma maneira que fique harmônica e dando um ar mais moderno para a moto. Eu gosto muito desse modelo de farol, inclusive eu tenho um, e a ideia aqui é adaptar uma peça dessa, tá? Esse farol quadrado das Husqvarnas. Eu gosto muito desse modelo, desde a época que lançou, acho que vai combinar muito com a Cagiva, por ser um design mais quadrado também. Então eu já tenho esse modelo lá e aqui me veio uma referência de como a gente pode adaptar, talvez para o suporte de placa, como isso pode funcionar, né? Vou voltar aqui para mostrar essa Ducati, porque esse design do paralama por baixo do quadro também me agrada muito, tá? É uma coisa que eu tentei desenhar e a gente tentou trabalhar algumas ideias aqui para ver como é que ficava, tá? Então a gente começou a trazer alguns elementos, até mesmo da Teneré, da 700, tá? Em que ela tem esse acabamento aqui que eu acho muito legal. Isso remete também um pouco dessas linhas quadradas, então acho que um dos pontos que eu quis trazer aqui era realmente esses traços aqui, ó, que eu acho isso, o modo como ele afina, o modo como você consegue trabalhar isso, muito interessante para esse modelo, né, nosso. Então, talvez funcione como um mix legal. E a gente foi trabalhando esses elementos na medida que a proposta do que a gente tem. Antes de mostrar o modelo, deixa eu até mostrar aqui as questões que a gente conversou sobre o quadro, né? Que é legal de mostrar, que a Cagiva ela é presa no quadro por aqui, né? Você já tem essa haste aqui, ó, uma só, tá? O que eu percebo aqui é que a pessoa também quis remover essa parte do quadro frontal e ela fez esse suporte de haste aqui. Você pode ver que essa parte aqui, ó, da frente, deixa eu trazer a caneta aqui de novo, essa parte aqui da frente ela foi soldada de uma maneira diferente, tá? Essa aqui eu sei que é a haste original, e essa aqui ela foi soldada porque a peça original ela sai daqui, desce e sai aqui. Ela não amarra o motor, ela não prende o motor em mais nenhum outro lugar aqui embaixo, tá? Então por isso você consegue soltar essa peça. Ela tem o suporte da bomba aqui e o suporte do pedal aqui, né? E do lado de lá, do outro lado você tem o suporte do freio também, tá? Da parte traseira. Então você teria que fazer algumas adaptações nisso. Mas a própria Cagiva utiliza isso na Canyon e na Grand Canyon e na Navigator, né? Essa é uma Navigator, mas é legal de você ver a peça aqui, ó. Você consegue ver, apesar do motor já não ser Ducati nessas daqui, né? Era um protótipo de motor de TL1000, era um outro modelo de motor, mas você consegue fazer isso, tá? Aqui também algumas referências que eu estava comentando com vocês sobre as cores do motor. Lembra que eu comentei que não vai ser daquelas cores, então a gente tem a possibilidade tanto de manter ele nessa linha, que me agrada muito, que é uma linha que remete ao Dakar, né, exatamente como foi feita as versões do Dakar, que você tinha esse verde, essa combinação meio exótica de cores, mas que me agrada muito, mas você também pode ir para uma linha bem bacana, até mesmo mais moderno, se utiliza o dourado, o preto, acho que isso fica bem harmônico também. Claro que isso tudo vai combinar, tem que combinar de modo geral com layout, né? A gente vai falar um pouco do layout também, tá? Aqui alguns elementos de farol, né? A parte de protetor de motor. Essa moto me agrada muito também, que é uma versão inspirada, né? Até mesmo na coloração ali, mas ela é toda feita em preto, né? O grafismo, na verdade, é inspirado no Dakar ali, mas ela é toda feita em preto fosco com preto brilhante. Isso me agrada muito, é uma possibilidade da gente fazer isso, tá? Confesso que a parte das cores ainda não está de fato definido. Então, o que você tem aqui de desenho, né, do que eu consegui trazer até agora, é de fato, então, essa resposta aqui para a moto, né? Então, o que a gente está imaginando aqui? Como eu disse, eliminar essa parte dianteira, talvez modernizar alguma coisa aqui. A gente vai tirar o suporte que a gente tem aqui de pisca, né, de LED,
talvez trabalhar melhor um pouco esse paralama, no sentido de dar uma certa modernizada, né? Fora a parte de LED que a gente vai trabalhar também na parte dianteira, e principalmente essa parte traseira, né? Então perceba que aqui nesse caso, o que eu tentei trazer? Um certo volume para essa parte traseira, de modo que você tenha um equilíbrio com essa parte aqui, e essa parte de baixo aqui a gente traz uma leveza, né? Vou ter que ter um acabamento, porque lembra que a gente tem o suporte da bateria exatamente aqui, mas eu acho que um acabamento aqui vai ficar legal, até mesmo trazendo algum grafismo ou algum elemento aqui, vai ficar muito harmônico, né? E você tem esse equilíbrio entre os dois lados. Então esse é o layout que até agora me agrada mais. A gente chegou a fazer algumas possibilidades aqui, mas esse é o que eu quero trazer para vocês, que é o que até agora é o que a gente vai seguir, né? E aqui estudando, claro, a possibilidade de a gente remover ou não essa parte da frente da moto, tá? Aqui também tem algumas propostas de logo e de coloração, como eu estava dizendo, estuda até a possibilidade dela ser preta, talvez trazer uma versão Dakar mesmo, com esse logo do Lux Explorer preta, né, preto com cinza, ou um preto com preto brilhante, uma mistura entre fosco e brilhante, ou até mesmo trazer a coloração dela original. Eu não vou aqui trabalhar logos e outras alternativas de nome, ou a maneira como a gente pode escrever isso, tipografia, porque eu acho que não é a ideia, né? A ideia também não é inventar tanto, é ser um pouco cauteloso em algumas coisas, então tem que ter um mix entre modernizar algumas coisas e trazer algumas referências de volta, né? Então, o mesmo tipografia de Cagiva, o mesmo logo, eu quero trazer um pouco dessa essência do Lux Explorer de novo, apesar de ter bastantes versões, mas talvez se a gente for trazer isso numa versão branca, a ideia aqui é trabalhar as cores para que elas fiquem um pouco mais vivas, né? Eu cheguei a explorar algumas questões de uma versão mais retrô, que é legal, me agrada, mas eu acho que talvez a gente pese muito no modelo. Então até agora eu estou em dúvida entre, de fato, a gente fazer alguma coisa mais moderna um pouco, uma questão de cores aqui, né, um pouco mais vivo do que é o original, talvez até mesmo trabalhar o branco pérola que a própria Ducati usa, o preto perolizado que eles usam, ou trazer aqui alguma cor viva mais relacionada à competição mesmo, uma coisa de corrida mesmo, ou de fato deixar a moto mais sóbria e preta. Aliás, esse eu acho que é um grande tema. Se você está vendo o vídeo até aqui e está curtindo um pouco desse papo, comenta aí o que você acha que fica legal. Vamos fazer uma certa votação aí, seria legal ouvir outras opiniões também, certo? Então, de modo geral, é isso. Acredito que aqui você tem um grande conglomerado de peças, né? Aqui é só um pouco do que a gente foi levantando à medida que foi desenvolvendo a moto, e até agora a gente tem, então, como resposta a tudo isso, esse layout aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo até agora. Como eu disse, esse é um projeto piloto ainda, algumas ideias, a ideia realmente é ser esse bate-papo, e mostrando um pouco de como funciona o processo, tá? Nos próximos vídeos a gente já vai começar de fato a desmontar, mostrar um pouco do estado geral das peças, então se você está curtindo, clica aí, compartilha, mostra para mais pessoas aí para a gente também sentir engajamento nisso e começar a gerar mais conteúdo, poder falar mais sobre isso, tá? É isso aí, galera. Vejo vocês por aí, vejo vocês na estrada, tamo junto, valeu!